Psoríase Brasil apresenta Doenças de Pele. Bem-vindos ao 23º episódio do podcast Doenças de Pele, uma produção da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon e recebo a doutora Elizabeth Lima Barbosa para analisar um estudo de caso clínico de uso de biológicos com pacientes. A doutora Elizabeth Lima é médica graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em dermatologia pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, especialista em atenção primária em saúde pela Universidade Pitágoras, também especialista em gestão pública pelo Instituto Federal do Espírito Santo, dermatologista do Imunomed, clínica de infusão e especialidades, e também é preceptora da residência no ambulatório de espondiloartropatia no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. Doutora Elizabeth, muito bem-vinda novamente ao nosso programa aqui no podcast da Psoríase Brasil. É sempre um prazer colaborar, contribuir. Eu que fico muito feliz por conta do convite, a Ana, na pessoa da Gladys e a todas as pessoas que nos ouvem, né? Eu sempre brinco, Ana, que eu gosto de falar. Se tem alguém para ouvir, eu acho fantástico. Ai, que coisa boa, não? Vamos contribuir aí com esse universo. Com certeza. Né? Doutora, dos pacientes que estão aqui nos ouvindo, e sem dúvidas a gente tem muito a agregar com essa questão dos imunobiológicos. Né? Nós vamos fazer, a senhora vai falar sobre um estudo clínico, então eu gostaria de iniciar por uma pergunta. Quando é que a senhora opta pela utilização dos imunobiológicos? Bom, a utilização dos imunobiológicos, ela está sempre atrelada a casos graves da doença. Então, pacientes que têm formas graves da doença, e aí cada doença a gente tem uma classificação, especificamente a psoríase, a gente vai ter uma regra que a gente chama dos 10-10-10, né? São 3 métricas, classifiquei como grave, eu entro no protocolo de tratamento. Então, o protocolo de tratamento refere alguns medicamentos anteriores ao biológico, que a gente chama de DMARDs, mas quando o paciente não tem resposta a esses medicamentos, aí está indicado o uso da terapia biológica. Então, o que seria a terapia biológica, né? O nosso organismo já produz anticorpos, nós temos essa fabricação de anticorpos. Então, o que é a terapia biológica? É um anticorpo monoclonal, então é algo que é parecido, por isso que chama terapia biológica, que tem a ver com aquilo que a gente já tem, né? Então são anticorpos que eu injeto dentro do organismo ou na veia ou subcutâneo para que o paciente controle ou pelo menos ele faça mediação do seu sistema imunológico e consiga resolver o problema da doença que está com o sistema imunológico em desequilíbrio. Então, a doença imunológica imunomediada, ela tem um sistema imunológico que está desorganizado, desequilibrado. Quando eu utilizo uma terapia biológica com a própria anticorpo que são produzidos a mais, eu inibo determinadas substâncias, e aí cada biológico inibe uma substância específica, né? Tem grupos específicos, e com isso eu consigo arrefecer a doença, eu consigo controlar a doença, eu consigo trazer o paciente para a sua qualidade de vida, a viver as coisas que ele vivia antes de adoecer. Claro, existe o protocolo também, tanto pelo SUS, os planos de saúde eu creio que são mais abertos, né? Mas pelo SUS existe uma escala de utilização de primeiro um biológico, depois outro, depois outro. Isso, na realidade o SUS traz uma maneira de fazer. Então, primeiro tem que ser este biológico, se não funcionar este, aí eu tenho mais 3, que eu posso escolher para adultos e para criança tem mais 1. No sistema privado, né, que são os convênios, eu não tenho essa hierarquia. Eu posso escolher qual é o melhor biológico para cada paciente. Então, eu digo sempre que não sou eu quem escolhe o biológico para o paciente. É a formatação da doença que o paciente tem e as condições de saúde que ele apresenta junto com a psoríase é que vão me dar um norte de qual biológico eu vou escolher. Então eu tenho biológicos que eu não posso utilizar nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, eu tenho biológicos que eu não posso utilizar para o paciente que tem artrite
psoriásica na coluna, né, que são as dores ali da sacroiliaca, da região lombar. Eu tenho biológicos que eu não posso utilizar para o paciente que tem uveíte, né, que tem complicação lá nos olhos. Eu tenho paciente que eu não posso utilizar se o paciente tiver doença inflamatória intestinal ou se na família tiver história. Então, não sou eu quem escolho o biológico, eu faço um screening, uma análise. O paciente é que vai definir com aquilo que ele traz para mim qual biológico eu vou utilizar para ele. E essa é uma análise que a gente faz personalizado. Então, o que eu digo é que a análise da dermatologia que eu faço, que é uma dermatologia centrada no paciente, é de fazer uma análise integral da saúde desse paciente para poder entender qual biológico que eu vou fazer. E nesse caso do SUS, que é essa hierarquia, os médicos conseguem fazer essa seleção conforme as predisposições de cada paciente? Sim. O primeiro biológico que está lá elencado dentro do PCDT, né, que é o Protocolo de Diretrizes Terapêuticas do SUS, se o paciente tiver insuficiência cardíaca, eu não posso fazer para esse paciente. Insuficiência cardíaca é grau 4, grau 3. Então, eu vou justificar no relatório médico essa avaliação. Então, essa análise para o tratamento independe se está no SUS ou se está no sistema privado. Digamos que o paciente não possa fazer nenhum dos medicamentos que estão lá elencados. Eu vou explicar lá para o setor da farmácia cidadã, que é o CEFT, que são esses auditores que vão avaliar essa solicitação, e eles vão analisar, e a gente pode solicitar um medicamento que não esteja dentro do padrão. Dentro do padrão quer dizer, não são aqueles 3 ou 4 que já estão definidos para a gente utilizar. Então eu posso fazer uma análise sim, né? E eu posso pensar em outras possibilidades sim. Então a gente tem essas possibilidades, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Ai, que ótimo, doutora. Realmente não sabia que havia essa possibilidade. Existe. Para qualquer doença que a gente vai tratar, a gente sempre tem vamos dizer, a indicação precisa do tratamento e nada impede que o profissional médico possa, justificando por que não pode utilizar, comprovando por que não pode utilizar, solicitar um medicamento que possa resolver o problema do seu paciente. E aí nós vamos entrar numa área administrativa, que são as áreas de acesso, né? O que o meu paciente pode utilizar? Pode utilizar só aqueles? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo do sistema privado, né? No sistema privado tem um biológico que não foi elencado para utilização, né? Ele não está lá validado dentre aqueles que eu posso utilizar, né? Daqueles que entraram lá para a utilização do rol. Mas eu tenho uma paciente que está em tratamento de gravidez, que é o único biológico que pode utilizar, é aquele que não existe dentro do rol de procedimentos da ANS, e a gente solicitou, justificou, muito bem justificado para o convênio de saúde, e a paciente está podendo utilizar o medicamento por avaliação do convênio de saúde, da necessidade para aquela área específica, aquele momento específico da vida dela, que seria a fertilização e a possibilidade de gravidez. Doutora, e falando justamente assim em pacientes, a senhora destacaria algum caso ou alguns casos em que o biológico foi fundamental no tratamento? A senhora poderia nos explicar, assim, nos dar, exemplificar um pouco esse universo de tratamentos? Claro que é uma pergunta muito ampla dentro do universo que a senhora atende, que eu sei que é uma médica super ocupada, super engajada na causa também. Mas o que a gente pode, assim, como estudo clínico, a senhora poderia destacar para os nossos ouvintes? Eu vou pegar uma história, que é sempre assim, né? Quando o paciente chega a primeira vez para mim, ele me conta, ele traz consigo a sua história no corpo, na fala. Eu vou contar a história dessa paciente que eu acho muito linda. É uma paciente que veio transferida de Brasília, veio me procurar aqui no Espírito Santo, em Vitória. E aí, quando ela chegou para o tratamento, assim, ela tinha a pele completamente cheia de lesões, e aquilo, ela é uma auditora fiscal, e ela falou assim, linda, a fala dela que me chamou muita atenção foi assim: eu me sinto presa dentro dessa pele, eu me sinto presa, como se essa doença me enjaulasse, né?
Ela já tinha feito uso de todo o protocolo de tratamento, quer dizer, quando ela veio transferida para mim, a próxima etapa seria a terapia biológica. Então eu já solicitei lá, ela fez até lá na clínica, lá na Imunomed, e aí ela, em 2, 3 dias nós tivemos a autorização do convênio, ela começou a fazer o biológico, 30 dias depois ela não tinha lesões mais. E assim, essa paciente já está sob meus cuidados há 2 anos. Há 2 anos ela está sem lesões e ela sempre me emociona muito. Ela entra lá na minha página do Instagram e eu vou reportar o que ela diz. Tá lá escritinho: você libertou a minha vida de dentro do meu corpo. Eu me sentia presa dentro de mim mesma, e essa é a fala que eu guardo na minha cabeça, que ela disse: eu me sinto presa dentro dessa lesão. E aí uma repercussão fantástica de tratamento. Com 30 dias ela já não tinha mais nenhuma lesão daquilo que ela tinha há mais de 15 anos de história, né? Com a lesão, tentando tratamentos e sem conseguir. Então essa reconstituição dessa paciente para a vida, né? Dela se libertar dela mesma. Dia dos Médicos ela sempre fala: você foi a pessoa que, sabe assim, aquela gratidão, né? E para mim o que fica dessa história, né? Essa é uma história de um impacto psicoemocional muito grande de uma lesão só da pele. Vou aproveitar e contar rapidinho outra. Uma paciente que começou com dores articulares, artrite, não sabia o que tinha, mas tinha uma limitação muito grande para diversas coisas. Para puxar uma mala, para lavar um copo, né? E logo depois o quadro de psoríase dela abriu. E aí, além das articulações comprometidas, ela também foi desenvolvendo lesões no corpo inteiro. Começamos a tratar, eu e a reumatologista, a gente chama isso de tratamento multidisciplinar, onde 2 especialistas médicos vão conduzir aquele tratamento na medida do possível. Essa paciente demorou um pouquinho mais, porque a gente sabe que as articulações elas demoram um pouquinho mais, né, para dar retorno, né? Mesmo a gente usando a terapia biológica, essa paciente com 6 meses de tratamento estava em remissão total. Então, uma paciente que tinha um componente psicoemocional comprometido, uma paciente que já não conseguia trabalhar, tinha dificuldade para andar, a gente que é mulher que gosta de um saltinho, né? Não conseguia usar salto alto mais, coisas simples como fechar um botão de camisa porque os dedinhos já estavam comprometidos. Isso tudo com 6 meses foi restabelecido. Então esse impacto na qualidade de vida e no próprio sofrimento que a pessoa tem, que muitas das vezes é físico e na alma, né? Então eu sempre digo que a psoríase ela fere mais do que a pele, né? Muito mais. No caso da primeira paciente era a pele e a alma, a segunda paciente eram as articulações, a pele e a alma, né? Então é uma família que vive aquele drama, um grupo de amigos que vive aquele drama junto com aquela pessoa. Então quando a gente consegue restabelecer a qualidade de vida na sua integralidade, eu acho isso dos melhores retornos que a gente pode ter na história. Sem dúvida, né? Deve ser muito emocionante. Como doutora, assim, conseguir restabelecer essa pessoa à vida, imagina libertar. Que forte muito mesmo, né, gratificante, assim, né? É muito gratificante. Então é o que dá motivação pra gente continuar. Sabe assim? É aquela história desafiadora que e aí você consegue resolver. Então é uma delícia. Eu falo sempre para os meus alunos, né? A gente consegue sempre fazer a diferença na vida do paciente. A gente tem que escolher que diferença que a gente quer fazer, né? Então, escolher fazer a diferença do bem é sempre melhor, né? Porque há quem faça o contrário, mas é interessante a gente sempre fazer a diferença do bem, para a gente poder conseguir alcançar que as pessoas tenham vida, né? E vida abundante, que é o mais bacana. É uma missão, né? Também ser médico, assim, quem realmente veste literalmente, essa personalidade ou essa alma, sem dúvida alguma, deve ser tão gratificante, né? Enquanto ser humano, enquanto profissional. É uma delícia. Ver essa volta à vida, literalmente, né? Abrindo assim um pouquinho, meu filho volta e meia me pergunta assim, né? Meu filho mais velho, que é médico também. Mãe, quanto que você pensa assim de você diminuir o seu trabalho para você aposentar, né?
Eu já tenho 34 anos de formada. Aí eu penso assim, gente, como que a gente aposenta de uma coisa que a gente é apaixonado por fazer? Eu falo assim, meu filho, eu não tô pensando nisso agora. Poxa, mãe, você precisa aproveitar a vida. Gente, mas quem disse que eu não aproveito a vida trabalhando? Eu acho fantástico, entendeu? Porque na realidade eu faço o que amo, eu faço o que gosto. E como que você aposenta o que você adora fazer? Não tem como, né? Eu vou diminuir um pouquinho, mas parar eu acho que eu não vou, não. Não, e é impressionante, né? Porque grandes médicos a gente vê que trabalham a vida inteira. É porque a gente é apaixonado, entende? Quem vive pensando em aposentar, eu acho que é porque não gosta muito do que faz. Uma coisa minha, assim, né? Porque como que a gente aposenta daquilo que a gente ama fazer? Não aposenta. A gente vai diminuir um pouquinho, não trabalha terça, quarta e quinta, só no período da tarde, mas eu acho que eu ia aposentar mesmo, acho que não. Ai, doutora, mas realmente tu és uma pessoa especial. Já lhe conheço há um bom tempo, eu sei todas as lutas, né, os programas também, o seu envolvimento aqui com a Psoríase Brasil, nos ajudando na busca de políticas públicas a todos os brasileiros, né, para melhorar esse acesso, para melhorar a questão do diagnóstico, do tratamento. Enfim, eu sei que realmente é uma missão. São as contribuições que a gente pode oferecer, né? Então eu também sou muito grata com a Psoríase Brasil por me permitir contribuir com aquilo que eu tenho, né? Então eu fico feliz também. Sabe uma pergunta que às vezes a gente vê que alguns pacientes encaminham sobre medo do uso de imunobiológicos? Existem riscos? Como é que é essa segurança? Existe sim. E a gente precisa fazer aquele controle antes de começar a usar e durante o uso. Os outros medicamentos que estão dentro do protocolo antes da terapia biológica, né, metrexato, acitretina, ciclosporina, né, a terapia fotodinâmica, fototerapia, todos esses procedimentos e medicamentos, eles podem ter complicações. Então, eu brinco de uma maneira séria dizendo assim, até a água pode trazer problema. Porque a água demais a gente fica diluído e tem problemas por conta dessa diluição excessiva do sangue. Em contrapartida, se eu não bebo água zero, eu vou ficar desidratado, eu também vou ter problemas porque eu desidratei. Então, o que a gente precisa, em qualquer tratamento que a gente faça, é manter um monitoramento. Então, o monitoramento adequado, o médico que lida com a terapia biológica, o dermatologista que atua na área das doenças, ele sabe como fazer isso e faz muito bem feito. Então, atualizar um cartão de vacina, fazer um rastreio para o risco de tuberculose, manter o monitoramento, né, o acompanhamento de 3 em 3 meses no início, se o paciente está bem, a gente pode esticar um pouquinho mais, manter exames, né, realizados no tempo adequado. Esse monitoramento é que não pode perder. Porque todos os medicamentos podem dar problema. E a terapia biológica não é diferente. O que a gente precisa é fazer monitoramento. Então eu acho que essa é a grande chave da questão. Quando eu mantenho um paciente monitorado, eu identifico os riscos, os problemas, fazer controle das infecções, sejam elas infecções bacterianas, sejam elas infecções fúngicas. Então, normalmente, os pacientes que têm psoríase e acompanham com seus dermatologistas, tem o telefone do dermatologista, tem um meio de contato mais rápido. Por quê? Porque às vezes é necessário. É um dermatologista que vai ao consultório todos os dias, ou pelo menos num período do dia. Por quê? Porque ele pode ter a necessidade de ver esse paciente em caráter de emergência, de uma maneira que tem que ser visto hoje, ou que tem que dar uma definição hoje, ou tem que fazer uma teleconsulta. Então, não importa a maneira que a vida possibilite fazer esse monitoramento. Seja ele por telefone, seja ele por teleconsulta, né, que a gente tem isso validado hoje na lei, seja por consulta presencial, a gente vai precisar manter esse acompanhamento. Falei isso para uma paciente hoje. A paciente pediu exames em julho, a paciente trouxe exame hoje, dezembro. Aí eu falei, olha só, é um casamento, tá? É um casamento perfeito. Não dá para eu pedir exame em julho, você trazer em dezembro.
né? Então a gente vai precisar manter esse acompanhamento e à medida que for você estando melhor, a gente esparça um pouquinho mais esse acompanhamento. Mas eu acho que o monitoramento, Ana, é a boa forma da gente evitar as complicações. E se elas aparecem, a gente tem que saber lidar com elas. Mas sempre a gente pode ter complicações em todos os tratamentos. É impressionante o que você falou sobre a questão da água, por exemplo, né? Quer dizer, qualquer coisa mal feita, ou em medida errada, pode fazer mal, né? É isso. Eu falo sempre da água, porque a gente não fica muito ligado nessas coisas, né? Mas eu acho que é isso, né? Então, tudo pode fazer bem, tudo pode fazer mal. Tudo depende de como é que nós vamos lidar com isso. Então, basicamente, esse é o recado, né? Eu me responsabilizo pelo tratamento, mas o paciente é corresponsável pelo seu tratamento. O paciente tem que desenvolver um modo de autocuidado, né? Tô percebendo que tem um problema, opa, vou entrar em contato com a doutora. Porque se ele ficar aqui, sonsando, né? Deixando as coisas passarem e quando chega para mim já tem uma complicação, não. Não pode ser assim, a gente tem que manter essa relação mais próxima quando é necessário. Claro, é uma relação que o paciente também é responsável, obviamente, né, pelo seu tratamento. E na questão, doutora, existe a psoríase pustulosa generalizada, que já é uma psoríase mais rara, mais letal, inclusive, né? Os imunobiológicos também são um tratamento utilizado para este tipo de psoríase? Isso. A psoríase pustulosa generalizada é um agravamento intenso de uma psoríase em meio a um tratamento. Então, muitas das vezes o paciente já está controlado com determinado biológico, de repente, aquela fase horrível, aquela coisa enorme, então as lesões passam a secretar pus, e isso pode tomar conta da pele toda, pode haver necessidade de internação em enfermaria, em alguns momentos pode haver a necessidade de internação em UTI, mas isso não é a regra a vida inteira. Esses são episódios que acontecem e que realmente a terapia biológica aí faz-se muito necessário, porque às vezes o paciente já está em uso de uma terapia biológica específica que não dá conta de impedir essa agudização, vamos dizer assim, essa fogueira que acontece em meio a uma psoríase que às vezes já está até mais ou menos controlada, está bem e que faz. Essa manifestação aguda de uma psoríase pustulosa, como você bem frisou, é raro. Então, quem está aqui nos escutando, não fica, ai meu Deus, quando que eu vou ter psoríase pustulosa? Porque não é um evento comuníssimo, né? É muito raro, um evento raro. E existe um biológico novo que traz um resultado muito positivo. A gente ainda não tem esse biológico à venda, ele está ainda existindo fora do Brasil. A gente precisa da liberação da Anvisa para a gente ter esse biológico no Brasil. Um grupo de dermatologistas, do qual eu fiz parte, já fez alguns eventos no Brasil para aprender a lidar com essa doença, não aprender agora, mas a gente já sabia, mas aprender a monitorar o paciente, a experiência do uso de outros profissionais que já estão usando esse novo medicamento para esse surto, para essa recorrência aguda, né, que é a psoríase pustulosa, e isso já aconteceu. Então nós estamos só esperando agora a Anvisa validar o produto em todo o território nacional. A próxima etapa é a precificação do medicamento para a gente poder, no próximo passo, ter o acesso, tanto pelo SUS quanto pelos convênios, para a gente poder dar à população que sofre desse tipo de recorrência, de agravamento da psoríase, a possibilidade de um tratamento eficiente e eficaz. E outra questão também que já veio bastante aqui com a Psoríase Brasil, seja em live, em redes sociais, ou até aqui nos podcasts, às vezes o biológico tem que ser substituído, né? Ele pode não fazer mais efeito e daí vocês têm que substituir por outro medicamento. Isso. Na realidade, todo o procedimento lá, desde o início lá do protocolo, o avanço na terapêutica acontece sempre por aquilo que a gente chama de falha secundária. Então, o que seria uma falha secundária? A falha secundária é quando o paciente vai bem com aquele medicamento, ele fica bem durante bastante tempo, às vezes anos. E um belo dia ele começa a voltar a lesão. Começa a voltar. Quando eu avalio essa falha secundária,
eu preciso trocar o medicamento. Então, quando eu faço o início lá do tratamento da terapia sistêmica, com aqueles DMARDs lá, seja metotrexato, seja ciclosporina, seja citretina, o paciente pode ter falha secundária. Ele pode ter efeitos colaterais ou falha secundária, e isso vai me fazer trocar o medicamento. Na terapia biológica não é diferente. Então, às vezes o paciente está lá muito bem com o biológico durante muito tempo, um belo momento, ele faz uma falha secundária, quer dizer, a doença estava controlada durante muito tempo, um belo dia ele começa a não mais responder aquele medicamento, e aí eu preciso trocar de biológico. Vivemos hoje um momento confortável, tanto no SUS quanto no sistema privado, que é a gente ter possibilidade de avançar na terapêutica quando existe falha, né? E aí, de novo, se a gente lá no SUS, que tem lá 4 medicamentos validados para a gente utilizar, se eu falho primeiro, faço uma falha no primeiro, uma falha no segundo, uma falha no terceiro, uma falha no quarto, eu preciso justificar para aquele grupo de auditores lá do Sistema Único de Saúde que eu não tenho mais viabilidade de tratamento para aquele paciente com aqueles medicamentos que estão ali e solicito uma análise extra protocolo de tratamento para a gente poder dar sequência com outro medicamento, outro tipo de biológico que não consta lá no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que é o PCDT. Uma outra possibilidade é lá no convênio, a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Se eu esgoto todos os medicamentos, eu vou solicitar um que já existe, que o paciente nunca utilizou e que ele possa funcionar. Só para título de curiosidade, nós falamos de falha secundária, então existe uma falha primária? Existe. A falha primária é quando eu uso o medicamento e eu tenho um período para analisar. Tem medicamento que eu vou analisar 30 dias, outros 2 meses, outros 6 semanas, outros 4 meses. Dependendo do medicamento, eu comecei a usar, não respondeu. Não deu o resultado que a gente esperava dentro daquelas avaliações iniciais que a gente faz. Então, se não funcionou já de pronto, eu troco porque houve uma falha primária com relação ao uso desse medicamento. Doutora, última pergunta. Pacientes que usam biológico também podem fazer uso, ou alguns fazem uso de tratamentos tópicos ou ainda com os outros que a senhora citou, assim, é comum essa mescla, digamos, de tratamentos? Como é que se dá isso? Pode ser necessário. Então, tem pacientes que não resolvem muito bem apenas com o biológico e eu preciso associar terapêutica. Então, eu posso associar tanto a terapia de passar, que chama terapia tópica, como eu posso utilizar um outro medicamento lá daquele início do protocolo, seja o metotrexato, seja a citretina. Fora do Brasil, em alguns países, a gente já tem associação de 2 biológicos, o que torna o tratamento bem caro, porque a terapia biológica é um tratamento ainda tem um custo elevado, né? Então, associar 2 biológicos traz um impacto financeiro muito significativo para a agência que paga, né? Mas em algumas preceptorias que eu fiz fora do Brasil, quer dizer que são cursos práticos para a gente aprender a lidar com os medicamentos, enfim, nessas preceptorias a gente já vê falar de pacientes que têm usado aí 2 terapias. Sim, é possível. E talvez possa vir a ser uma tendência aqui, quem sabe, com o tempo? Na realidade, não digo uma tendência, mas eu acho que para aquele paciente mais complexo, aquele paciente que tem vias de sinalização dentro do sistema imunológico diferentes, então bloquear 2 vias faça sentido, né? Essa é uma possibilidade. Doutora, a senhora gostaria de complementar mais algo que a gente não tenha falado sobre este tema? O que eu compreendo é que a gente ter a possibilidade de falar da doença para pessoas que nos ouvem e que possam enriquecer assim o seu conhecimento, eu acho fantástico. Eu sempre digo que se você sabe o que você tem, se você conhece o medicamento que você usa, você se cuida melhor, né? Você já ouviu falar como que é, então a informação ela não muda a vida de ninguém, mas o que nós estamos falando aqui não é uma informação, eu estou falando de um conhecimento,
Tudo que eu falei aqui de uma maneira assim mais simples, mais tranquila, isso está nos trabalhos científicos publicados. Então, quando eu trago a informação científica para você que nos ouve, e isso impacta a sua vida, isso chama conhecimento. E o conhecimento é transformador. Então, eu sou uma educadora, né? Eu sou uma professora, então eu digo que quando o paciente senta lá no meu consultório, quando eu estou na tela atendendo um paciente numa teleconsulta, efetivamente eu estou ensinando esse paciente sobre a doença, sobre o remédio. Então, naquele momento, eu sou uma professora, eu sou uma consultora em saúde. Por isso que o paciente faz consultas. E aí a minha função é orientar. E eu fico sempre muito feliz quando eu posso orientar para um grupo grande de pessoas ouvir, porque aí a gente consegue dimensionar de uma maneira muito amplificada essa informação, esse conhecimento para chegar até você que está me ouvindo agora. Ai, perfeito, doutora Elizabeth. A senhora, como sempre, muito humana, muito preocupada, muito dedicada à causa. É um prazer enorme conversar contigo, um prazer enorme. Eu agradeço em nome da Psoríase Brasil, em meu nome, logicamente, e convido a todos também. Eu sei que a senhora não é aquela marqueteira de Instagram, mas a doutora Elizabeth Lima tem seu Instagram, que é @doutora Elizabeth, com TH no final e S, Lima. Sigam lá, acompanhem, porque é uma pessoa maravilhosa, uma profissional exemplar, de uma ética e de um cuidado que eu sei bem que eu estou falando. Doutora, muito obrigada. Eu digo para você que eu não sou blogueira, mas marqueteira mais ou menos. Mas blogueira não. Mas para fazer educação lá, eu também gosto muito. Não, e aqui conosco também sempre contribuindo muitíssimo, né? Então, muito obrigada novamente. Realmente um prazer e que tenhamos outros e outros encontros que teremos, né? Sempre um prazer, Ana. Beijo grande. E também vamos convidar os pacientes a fazerem parte do nosso cadastro de pacientes no site da psoriasebrasil.org.br e seguir também a associação no Instagram, psoriase_oficial, também no canal do YouTube e no Facebook, que ambos são Psoríase Brasil. E este podcast teve o apoio da Janssen Cilag. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.